Então, nós vamos começar com o boneco base pelos braços. Você precisa ter os braços prontos para fazer o boneco. Eu vou dar uma volta nos meus dedos para fazer um anel mágico. Agora aqui eu faço uma correntinha, puxo, pois essa correntinha é só para fechar o anel. E agora aqui dentro eu vou fazer, veja, que eu pego, coloco a agulha por dentro do anel e faço um ponto baixo. Esse é o ponto baixo normal, em que a agulha passa por baixo da linha, que é o ponto baixo em V. Mas eu vou trabalhar o ponto baixo em X. Então, eu coloco a agulha por cima da linha. E esse, eu fecho um ponto normal, e esse é o ponto em X. Você pode trabalhar com o ponto que preferir, ok? Então, eu vou colocar aqui dentro desse anel 6 pontos baixos. Então, são 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou puxar aquela linha inicial para fechar o anel. Volto com a minha agulha, ajusto o meu ponto. E lá no primeiro ponto, eu ignoro a correntinha que eu fiz, que ela foi só para fechar o anel. Eu vou lá no primeiro ponto. Vamos trabalhar no crochê circular contínuo, onde eu não fecho as carreiras. Eu vou direto no primeiro ponto, já vou deixar essa linha por cima da agulha, que eu já vou esconder esse fio. Então, eu vou direto no primeiro ponto e já vou fazer o meu ponto baixo. Dentro do mesmo lugar, no mesmo ponto de base, mais um ponto baixo. Então, eu tenho um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. No seguinte, mais um ponto baixo. Então, eu tenho um aumento e 2 pontos. No próximo, novamente, um ponto no mesmo lugar, outro ponto. Então, eu tenho um aumento. No seguinte, eu continuo escondendo aquela linha, um ponto. No próximo, um ponto. Então, eu termino essa carreira com 8 pontos baixos. Agora eu vou fechar novamente o anel, ele abriu um pouco, e pronto. Você fica bem fechadinho. Agora eu vou direto para a minha terceira carreira. Lembra que nós não fechamos as carreiras. Então, eu vou já para o meu primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo. Na sequência, outro ponto baixo. E agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, mantendo os 8 pontos de base. Então, a carreira número 3 e a carreira número 4, eu vou só fazer um ponto para cada ponto de base. 4, 5, 6, 7. Subi as minhas 2 carreiras, ainda tenho os 8 pontos. Veja que tenho aqui a minha argolinha, e agora eu vou trabalhar só o ponto da frente. Porque eu vou fazer uma diminuição. Então, eu pego a argolinha do primeiro ponto e a argolinha do segundo, só da frente, e faço um ponto baixo. Então, essa é uma diminuição pegando pela frente. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Então, no próximo ponto, um ponto baixo. No seguinte, outro ponto,
e vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos, até eu chegar ao final dessa carreira. Então, aqui eu tenho uma diminuição e 6 pontos em sequência. Cinco e 6. Pronto. Eu termino essa carreira com 7 pontos. Agora eu vou esconder esse fio, porque ele já está me atrapalhando. Vou pegar a tesoura. Pronto. Já vira enchimento. Agora eu vou para a carreira número 6. Eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. Então, eu vou fazer apenas os 7 pontos que eu tenho disponíveis. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, na 7ª carreira, eu vou novamente fazer uma diminuição. Vou pegar o meu pontinho pela frente, apenas pegar as 2 linhas pela frente. Faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu termino essa carreira com 6 pontos. Agora eu vou dobrar a minha peça. Eu vou trabalhar 3 pontos em cima e 3 pontos embaixo. Para fazer isso, eu vou pegar a agulha e vou trabalhar as 2 carreiras ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar o primeiro ponto, que seria o próximo ponto, e o último ponto. Então, eu vejo onde é o meu primeiro ponto, aqui, e o último ponto. Então, basta eu colocar a agulha nos 2 pontos. Esse primeiro ponto é mais difícil de fazer por causa do último ponto, que ele está na agulha. Mas depois, os próximos são mais fáceis. Então, eu pego os 2 juntos e faço um ponto baixo. Aí, o próximo, os pontos das 2 carreiras. E faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, eu tenho uma sequência de 3 pontos pegando as 2 carreiras juntas. Pronto. Eu não coloquei enchimento nessa peça, porque eu não acho necessário. É uma peça pequena. Então, agora eu vou cortar. Não preciso cortar muito. Essa linha é só para arrematar, porque nós não vamos costurar. Então, eu vou colocar a agulha nessa argolinha e vou passar por esse fio também. Assim, esse ponto não vai fechar. Pronto. Quando eu for costurar na peça, ele não vai fechar. Vou fazer mais um desse. Agora eu vou fazer as perninhas e o corpo. Vou fazer novamente um anel mágico. Opa! Aquela correntinha para travar o meu anel. E dentro desse anel, vou colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 pontos baixos. 3, 4, 5.
eu puxo a minha linha inicial para fechar o meu anel, ajeito, pronto. Agora eu vou voltar lá no primeiro ponto, pois vamos trabalhar no crochê circular contínuo. Então, nós vamos colocar o próximo ponto direto no meu primeiro ponto. Então, aqui eu faço um ponto no mesmo lugar, mais um ponto. Então, eu tenho um aumento. No ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, mais um ponto. Então, vou trabalhar aqui aumentos para cada ponto de base. Eu tenho 5 pontos, então vou ter 5 aumentos. Basta fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. E eu vou terminar essa carreira com 10 pontos. Vou fechar de novo o meu círculo mágico. Carreira número 3. Eu vou começar um ponto no primeiro ponto e no próximo ponto um aumento. Então, são 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto. No seguinte, um aumento. Eu vou fazer um ponto e um aumento 5 vezes. E vou finalizar essa carreira com 15 pontos. Carreira número 4, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou apenas manter os 15 pontos que eu tenho de base. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou alongar a minha linha. Tem que fazer mais uma peça dessa. A primeira, você corta o fio, mas a segunda não. Nós vamos emendar na primeira e vamos subir o corpo. Então, eu vou pegar a primeira peça e vou lá onde eu fiz o ponto baixíssimo. Então, aqui, onde eu coloquei o ponto baixíssimo, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Fazer bem apertado. Agora eu faço mais um ponto no ponto seguinte. Tenho 2 pontos, 3 e 4. Então, uma sequência de 4 pontos baixos. E agora, eu vou fazer um aumento. Um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Então, eu tenho 4 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou repetir esses 4 pontos em um aumento 3 vezes. Então, já fiz uma vez, vou fazer mais 2. 4 e um aumento. Segunda repetição. 1, 2, 3, 4. No último ponto, um aumento. E pronto. Agora eu vou passar a linha para frente. Depois eu vou usar essa linha para costurar o buraquinho que vai ficar aqui. Então, eu vou lá onde eu fiz o ponto baixíssimo novamente. Aqui eu tenho ponto baixíssimo e um ponto livre. Tá? Então, um ponto baixo e o ponto baixíssimo. Eu venho no ponto baixíssimo e vou fazer novamente um ponto baixo. Dois, 3,
sequência de 4 pontos e um aumento. E vou repetir outra vez, 4 pontos e um aumento por 3 vezes. Um aumento, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Pronto. Agora ali está o meu primeiro ponto, ele fica bem escondidinho. Então, caso você tenha dúvida, conte os pontos. Aqui eu tenho um aumento e o volto tem 4 pontos. Um aumento, 1, 2, 3 e 4. Então, eu coloco ali e faço um ponto. Vou nesse mesmo ponto e vou colocar um marcador. Usa a própria linha que eu tenho para costurar depois. Então, eu coloco o marcador. No próximo ponto, vou fazer outro ponto e vou manter ponto sobre ponto. Vou fazer os 36 pontos que eu tenho nessa carreira e vou subir 5 carreiras de ponto sobre ponto. Então, da carreira número 6 à carreira número 10. Eu vou manter os 36 pontos de base. Basta eu fazer todos os pontos que eu tenho desse lado. E cheguei no final. Agora sim, último ponto. Agora eu vou para o próximo, prestar atenção novamente, porque o primeiro ponto ele fica meio escondido. Só manter os 36 pontos. Por 5 carreiras. Cheguei no último ponto. Eu ainda estou na 6ª carreira. Então, eu não vou mexer no marcador aqui. Eu vou manter o marcador e vou fazer direto um ponto em cima. Então, eu não movo o marcador. Porque assim, a partir do marcador, eu tenho que contar 5 carreiras. Assim, eu não preciso ficar mexendo o marcador, nem voltando na primeira carreira para contar quantas carreiras eu já fiz. As carreiras de repetições ficam mais fáceis. Então, é só fazer as outras 4 carreiras agora. Fiz as 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá ali um marcador. Então, vou voltar no meu ponto. Agora eu vou subir o marcador. Basta eu colocar ele por cima da linha. E vou para a minha 11ª carreira. Eu vou começar com uma sequência de 10 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos. Então, só fazer um ponto para cada ponto. E agora eu vou fazer uma diminuição. E vou fazer novamente 10 pontos e uma diminuição. Eu vou repetir essa sequência 3 vezes. Então, eu fiz uma vez e agora eu vou fazer mais 2. Tenho nessa carreira 33 pontos. Agora eu vou novamente subir o marcador. Basta passar ele por cima da linha. Carreira número 12. Vou começar com uma sequência de 4 pontos. 2,
3 e 4. Então, tenho 4 pontos em sequência. Vou fazer uma diminuição. E agora eu vou fazer uma sequência de 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. E uma diminuição. Vou repetir essa sequência de 9 pontos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma diminuição. E agora me sobraram 5 pontos que eu vou fazer 2, 3, 4 e 5. Somando com os 4 pontos iniciais, eu tenho a sequência de 9 pontos e uma diminuição. Tenho nessa carreira 30 pontos. Vou lá, colocar o marcador novamente, passar por cima da linha. Carreira número 13. Eu vou começar com uma sequência de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E uma diminuição. Então, eu tenho uma sequência de 8 pontos e uma diminuição, que eu vou repetir 3 vezes. Já fiz uma, vou fazer mais 2. Finalizo a 13ª carreira com 27 pontos. Agora eu vou para a 14ª carreira. Vou fazer 3 pontos e uma diminuição. Agora eu vou fazer uma sequência de 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. E vou repetir essa sequência de 7 pontos e uma diminuição mais uma vez. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E uma diminuição. Agora me sobraram 4 pontos na carreira, que eu vou fazer a sequência de 4 pontos. 3 e 4. E eu termino essa carreira com 24 pontos. Subo meu marcador. Carreira número 15. Vou começar com uma sequência de 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Uma diminuição. E novamente 4 pontos e uma diminuição. Eu vou repetir essa sequência por 4 vezes. Então, eu estou na segunda repetição, vou fazer mais 2. Finalizo essa carreira com 20 pontos. Na carreira 16, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E uma diminuição. Vou pegar os braços, pois agora nós vamos tecer junto com o corpo. Então, veja que eles têm uma posição. Essa aqui é o lado do avesso. Então,
o ponto baixo fica do avesso. Se colocar ele do outro lado, o braço fica erguido. Então, tem que só prestar atenção nesse detalhe. Agora eu vou colocar a minha agulha no primeiro ponto. Passar a linha para frente. E vou colocar a agulha no próximo ponto. Então, puxo a linha aqui. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, pegando o braço e o corpo. No ponto seguinte, eu pego novamente o braço e o corpo. E no seguinte, o braço e o corpo. Então, eu faço 3 pontos baixos. Eu tenho 3 pontos pegando o braço e o corpo juntos. Agora eu vou no próximo ponto e faço uma diminuição. Então, eu mantive a sequência de 3 pontos de uma diminuição. Agora eu vou novamente fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora eu vou pegar o outro braço e vou prestar atenção, porque ele não fica erguido. Se ficar desse jeito, o braço fica erguido. Assim ele fica mais certinho. Então é só colocar a carreira no avesso. Então vou colocar novamente a agulha no primeiro ponto e no ponto seguinte do corpo, pegando as duas peças juntas. E vou fazer ponto baixo. Braço e corpo, ponto baixo. Mais uma vez. Braço e corpo, ponto baixo. Então, tenho a sequência de 3 pontos baixos. No ponto seguinte, uma diminuição. E fechamos essa carreira com 16 pontos. Então, o corpinho fica assim. Como o bracinho fica bem juntinho do corpo. Eu gosto mais assim. E ele fica bem centralizado. Aqui eu tenho 16 pontos. Conte para ver se os seus pontos estão certinhos. Às vezes acontece de a gente fazer um ponto a mais ou um ponto a menos. E eu vou aproveitar e vou colocar um pouquinho de enchimento. Não vou colocar todo o enchimento necessário, é mais para já deixar os pezinhos com o enchimento. Só coloco lá embaixo, com cuidado para não deixar muito pontudo esse pezinho. Coloco de um lado, coloco do outro. Não tem segredo como que coloca o enchimento, só tem que colocar com cuidado, com calma. Agora aqui, ó, o outro bracinho. Eu não prestei atenção na hora de colocar o braço, veja como ele fica levantado. Aqui o meu ainda não tá pronto, né? Esse bracinho ainda precisa do arremate. Mas olha como ele fica levantadinho. Não fica feio, mas eu prefiro que ele fique mais baixinho. Agora nós vamos fazer o pescoço. Veja que essa peça tem um pescocinho, que nós vamos fazer nessa peça também. Já esse aqui não tem pescoço. Essas peças eu estava fazendo de teste, para ver qual que eu gostava mais. E nessa que eu vou mostrar, tem o pescocinho. Então, se você não quiser pescoço, pule essa carreira. Então, basta você fazer sem essa carreira de repetição, pois nós vamos fazer igual o cor-de-rosa, com um pescocinho. Então, se você não quiser pescoço, pule a 17ª carreira. Vá direto para a 18ª.
17ª carreira, eu vou apenas repetir os pontos que eu tenho de base. Vou manter os 16 pontos. Três, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Ainda na 17ª carreira, mesmo tendo acabado a carreira, eu vou fazer 2 pontinhos, porque eu quero centralizar um pouquinho mais a minha cabeça. Então, vou fazer 2 pontos baixos agora. Tiro o marcador. Olha o pescocinho. Eu acho que fica mais bonitinho com um pescocinho. Mas é gosto. 18ª carreira. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Um aumento, basta colocar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto e um aumento. Vou repetir 8 vezes. Eu já fiz 2, vou fazer mais 6. E vou finalizar essa carreira com 24 pontos. 19ª carreira, eu vou começar com um aumento. Eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto e uma sequência de 2 pontos baixos. 1 e 2. Agora eu vou repetir um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base e uma sequência de 2 pontos. Um, no ponto seguinte, outro. Vou repetir essa sequência de um aumento de 2 pontos por 8 vezes. E vou terminar minha carreira com 32 pontos. Vou subir o marcador. 20ª carreira, vou fazer uma sequência de 3 pontos. 1, 2 e 3. E um aumento. Novamente, 3 pontos e um aumento. Vou repetir essa sequência 8 vezes. Então, eu faço 3 pontos e um aumento. E termino a carreira com 40 pontos. Vigésima primeira carreira, vou fazer um ponto e um aumento. Agora eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos, 2, 3 e 4, e um aumento. E vou repetir 4 pontos baixos e um aumento 7 vezes. 2, 3, 4 e um aumento. Então, tem 4 pontos e um aumento. Agora me sobraram 3 pontos depois da 7ª sequência, que eu vou fazer, e somando um ponto e um aumento do início, eu tenho a sequência de 4 pontos e um aumento, e termino essa carreira com 48 pontos. Agora eu vou subir o marcador. 22ª carreira, faço uma sequência de 5 pontos. 3, 4 e 5. E um aumento. Então, eu tenho 5 pontos baixos e um aumento. Vou repetir essa sequência de 5 pontos e um aumento 8 vezes. Já fiz uma, vou fazer mais 7. E assim, eu vou terminar essa carreira com 56 pontos. Vou
subir o marcador. E agora eu vou para a 23ª carreira, que vai ser ponto sobre ponto. Então, eu vou subir agora 3 carreiras de ponto sobre ponto. A 23ª, a 24ª e a 25ª. Então, basta fazer os 56 pontos que eu tenho disponíveis. Cada ponto de base, eu coloco um ponto baixo. Subi as minhas 3 carreiras. E agora eu vou fazer uma sequência de 5 pontos. E uma diminuição. Então, vou fazer 5 pontos e uma diminuição 8 vezes. 2, 3, 4 e 5. E uma diminuição. E termina a 26ª carreira com 48 pontos. Subo o marcador. Agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 27 e 28, eu vou manter os 48 pontos que eu tenho de base. Então, basta fazer um ponto baixo para cada ponto disponível. Subi as minhas 2 carreiras. Vou subir o meu marcador. Tá ficando pequeno já o meu marcador. Agora, na carreira 29, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos. 3 e 4. Então, eu tenho 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir essa sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição 8 vezes. 4 e diminuição. E vou ficar, ao final dessa carreira, com 40 pontos. Agora eu vou mudar meu marcador. Estou usando o do braço agora. Eu vou novamente subir 2 carreiras de repetição. Carreira 30 e carreira 31. Eu vou manter os 40 pontos que eu tenho disponíveis. Então, basta fazer ponto sobre ponto e subir 2 carreiras de repetição. Subi as 2 carreiras. Agora eu vou colocar o marcador. Carreira 32. Eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos e uma diminuição, que eu vou repetir 8 vezes. 3, diminuição. E vou chegar ao final dessa carreira com 32 pontos. Cheguei ao final da carreira 32. Agora eu subo o marcador. E vou fazer na carreira 33 uma sequência de 32 pontos baixos. Então, eu vou manter um ponto para cada ponto de base. É uma carreira de repetição. Agora eu vou alongar o meu fio, porque eu quero colocar um pouquinho mais de enchimento lá no corpinho. Então, eu vou pegar um pouco do meu enchimento e vou só ajeitar a quantidade que tem lá, que ainda está com pouco. Basta colocar, testar para ver se está com a quantidade que eu quero. Eu também não quero que fique muito cheio, não tem necessidade. Não é uma peça que precisa de muita estrutura. E agora eu já vou colocar um pouquinho de enchimento na cabeça. Porque quando a peça está bem aberta assim, é mais fácil de colocar. Você não precisa ficar fazendo bolinhas para colocar o enchimento.
ele fica mais bem distribuído. Bom, mas também não vou colocar muito, para não ficar difícil de tecer. Agora eu vou subir o marcador. Carreira 34, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos e uma diminuição, vou repetir 8 vezes e vou chegar ao final dessa carreira com 24 pontos. Chego ao final da minha carreira, vou subir o marcador. Carreira 35. Vou fazer uma sequência. Deixa eu ajeitar o marcador aqui. Vou proteger o meu enchimento, olha com os dedos, para eles não saírem. Então, vou fazer um ponto e uma diminuição. E vou repetir essa sequência 8 vezes. Um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição. Vou chegar ao final dessa carreira com 16 pontos. Vou subir meu marcador. Carreira 36, eu vou fazer uma diminuição. No ponto seguinte, novamente uma diminuição. E vou fazer aqui diminuições em todos os meus pontos. Então, serão 8 diminuições. Vou manter essa linha bem justa, pois pontos de diminuição tendem a ficar mais abertos, ainda mais quando são uma sequência de diminuições. Então, basta eu ajustar bem a linha. E ao final dessa carreira, eu tenho 8 pontos. Vou cortar a minha linha, tiro o marcador. Não preciso deixar muita linha, pois é um arremate bem simples, não tem nada para costurar, é só fechar o anel mágico. Mas antes de fechar, eu preciso colocar mais enchimento. Então, eu vou ajeitar o meu enchimento e vou só colocar mais. Com cuidado, ajeitando, espalhando, para que ele fique bem bonitinho. Aí você coloca a quantidade que você acha que precisa, porque eu não consigo pesar o tanto de enchimento que eu uso. Eu vou de olho mesmo. Uso o famoso olhômetro. Linha na agulha de tapeceiro. Veja a quantidade que eu coloquei. Ele não ficou super duro, mas também não está mole. A gente consegue ver que ele está bem. E esse é o formato que essa peça tem. Você pode deixar ele mais redondinho, mas eu gosto assim que ele fique com essas bochechinhas. Então, é uma escolha. Agora eu vou pegar a minha agulha e vou colocar só na linha de fora. Então, eu tenho 8 pontinhos, eu tenho que pegar as 8 linhas para fechar esse anel. Opa. Essa agulha é um pouco grande para essa linha, para a espessura dessa linha. Olha, eu vou puxando com cuidado.
e volto lá no primeiro ponto. E passo uma última vez. Agora puxo bem, para fechar bem o buraquinho. Volto lá no meio. E vou passar para algum dos cantinhos. Eu já nem sei mais onde que é a frente e onde que é atrás. O boneco ficou tão certinho que eu já não sei mais dizer onde que é a parte da frente e a parte de trás. Então é só passar por uma das laterais e fechar. Fechar bem o buraquinho. Essa peça não tem cabeça, não tem cabelo, então ela tem que fechar bem bonitinho. Eu passo ó, por baixo da linha. Só passar por baixo, puxar, colocar por dentro novamente. Eu vou lá para baixo. Não tem lugar certo, tá? É só tomar cuidado para que não fique aparecendo. Depois a gente ajeita. Eu vou fazer de novo. Agora eu vou lá para o outro lado, passando pelo meio do enchimento. O próprio enchimento ajuda a segurar essa linha. E pronto. Agora é só ajeitar. Eu deixo do jeito que eu gosto. Arrumo bem a cabecinha, vejo se não tem nada fora do lugar. E agora eu vou arrematar as outras linhas. Então eu venho aqui no bracinho, do ponto que eu saí, eu vou entrar no mesmo ponto, o ponto que foi feito, o pontinho no braço e no corpo. Entro no mesmo ponto, a linha é curta, daí fica escapando da agulha. Aí eu volto para dentro do braço, deixa eu só ver qual pontinho mesmo. Assim. Lá no primeiro ponto. Vou pegar as duas linhas. Aqui é mais um arremate, tá? Não é costura nem nada. É só um arrematinho. Vou voltar no mesmo ponto. Vou sair lá atrás. Agora vou lá no outro braço. Vou fazer a mesma coisa. Coloco a linha, volto no mesmo ponto. No ponto do corpinho. Volto no braço. Entro no corpo e saio ó, no mesmo buraco. Aqui nós vamos fazer um nozinho. Eu vejo se o braço está do jeito que eu quero antes de arrematar. Se está do jeitinho que eu quero. E agora sim, eu vou dar 2 nozinhos. E com a agulha eu entro no mesmo buraco. Vou sair lá do outro lado. Puxo o nozinho para dentro e corto. Agora eu ajeito tudo. Agora eu vou costurar o buraquinho que ficou lá nos pezinhos, na união das perninhas. E fica esse buraquinho. Basta eu pegar um fiozinho de um lado e um fiozinho do outro lado. Não tem muito lugar certo, tá? Basta pegar um fiozinho de um lado e um fiozinho do outro lado.
Vou para o outro lado. Essa agulha não é muito boa para essa linha. Agora eu vejo se tá bom desse jeito. Eu ainda acho que tá com buraco. Então eu vou fazer uma nova costura. Fiozinho de um lado, fiozinho pro outro lado. Tá saindo da câmera, né? Eu subo a agulha em qualquer pontinho. Faço aquele arremate de novo, pois eu não tenho uma outra linha para dar um nozinho. E pronto. Tá arrematado. E essa é a peça base. Ela não tem nada, nem olhinho, nem narizinho. Aqui estão as minhas outras bases. Essas têm olhinhos. E nos próximos vídeos nós vamos trabalhar as nossas bases. Vejo você lá. Tchau, tchau!